Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá! Está começando o episódio número 66 do podcast Aprender e Ensinar. E o assunto de hoje é um assunto bom de ser conversado, mas antes de eu contar para você do que a gente vai falar, o que eu quero te falar? Este é o primeiro episódio do mês. Nós estamos abrindo o mês de abril com o podcast Aprender e Ensinar, número 66, e eu quero aproveitar e deixar aquele abraço carinhoso para os nossos ouvintes queridos que escutaram os episódios anteriores do mês de março e deixaram nas nossas redes sociais aquele oi, aquele parabéns, aquele coraçãozinho esperto. Então, no episódio número 64, que foi um episódio especial do Dia das Mulheres, deixaram para nós lá um abraço, suas mensagens de apoio, Priscila Queiroz Lima, Marcela Toso e Jéssica Fernandes. Mas, de verdade, a gente deu vários reposts da mulherada da SONAF, que não perdeu a participação especial da Luciana, da Germana e da Cecília, falando aí sobre como as mulheres têm que se virar para participar de eventos científicos, cursos de atualização. E eu também quero deixar um abraço muito especial para duas ouvintes assíduas e queridas do podcast, Marielle Oali e nossa querida Valéria, do Resume-se, que fizeram comentários muito carinhosos a respeito do episódio número 65 com Nélio Xavier. Valéria, inclusive, fez um resumo desse episódio que eu postei lá no meu Instagram, nos meus stories. Então, vou passar e deixar aquele abraço querido para quem escuta a gente, comenta da gente, fala da gente, porque a gente gosta. Então, meninas, grandes abraços, muito obrigada por estarem sempre com a gente, escutando aqui no Aprender e Ensinar. Eu também quero te lembrar que você pode nos ver e nos escutar através das plataformas Spotify, Deezer e também no canal do YouTube do Fiz em Ortopedia. Lá você encontra não só os episódios do Aprender e Ensinar, mas também os episódios do Aprender a Empreender com a Eliane Michioca e os episódios principais aqui do Fiz em Ortopedia com os dois queridos Rafael Alaide e Leandro Fukuzawa. Como eu disse, o episódio número 66, abrindo abril de 2023, é um episódio a respeito de um fato que sacudiu o mês de março, gerou um tumulto, todo mundo comentou, foram mais de 1 milhão de visualizações na postagem realizada e também várias manifestações acaloradas de revolta, cancelamento a 3 estudantes de graduação que, infelizmente, depois acabaram trancando seus cursos aí de graduação por conta de uma publicação de um vídeo no qual essas 3 meninas faziam comentários pejorativos de uma colega de sala, de uma colega de turma, que é mais velha, que estava tendo dificuldade aí com coisas do mundo digital. Eu fiquei muito surpresa porque eu vi, inclusive, professores fazendo manifestações muito duras com relação ao que aconteceu. Lógico, entendo o porquê que essas coisas suscitam tantas emoções, mas este episódio em especial agora, né, passado a enxurrada de comentários, a onda de cancelamento das meninas e tudo mais, ele é realmente um chamamento para todos nós, como professores, como colegas, como
exemplos que devemos ser para os nossos colegas profissionais de saúde a respeito daquilo que são as atitudes esperadas de um profissional de saúde. Então, ninguém espera que um profissional de saúde tenha uma postura preconceituosa. Mas o que que a gente pode aprender do caso de Bauru? Como é que nós, professores, principalmente, podemos refletir e ser uma voz aí de ponderação, de lucidez, de tranquilidade, alguém que bota a bola na mesa e responsabiliza quem precisa ser responsabilizado, e instrui e leva a reflexão e realmente causa uma transformação numa pessoa que, né, quando a gente está falando de questões como o etarismo, a gente está falando de questões que envolvem responsabilidades da sociedade, da instituição de ensino, do professor em sala de aula, e eu passei por vários desses tópicos ao longo do episódio. Ele não tem a intenção de ser um episódio polêmico, inclusive sair do mês de março, depois que essa história já está bem mais adiantada em termos de, né, tá caindo já no esquecimento, já acontece alguma coisa que a gente esquece isso daí, é um momento mais útil de parar, refletir a respeito do que aconteceu em Bauru e do que acontece nas nossas salas de aula e como nós devemos nos comportar diante desse tipo de situação. É a minha opinião como professora e como alguém que acabou de dar um treinamento de profissionalismo. Eu espero, pelo menos, se você não concordar, que você tenha bons pontos de reflexão e que deixe o seu comentário no Reels, lá no YouTube, onde quer que você queira e possa interagir comigo e com todos nós aqui do Fiz em Ortopedia. Eu desejo para você um excelente episódio. Se você achar que este conteúdo é bacana, é legal, também espalhe ele para frente, tá bom? Vai começar então o episódio número 66 do podcast Aprender e Ensinar, falando a respeito de profissionalismo e o caso Bauru. Bom episódio. O episódio está começando e tá difícil não falar desse assunto. Acredito que quando esse episódio for ao ar, esse assunto já vai ter esfriado, mas eu estou gravando no dia que saiu a reportagem a respeito de 3 estudantes de um curso de biomedicina no interior de São Paulo, que gravaram um vídeo para o Instagram, fazendo comentários que deixariam, né, uma colega de turma de 40 anos, mais ou menos, muito constrangida pelo fato de que a colega não conhecia o Google ou falou alguma coisa que deu a entender que não conhecia o Google. Entre as diferentes frases que estavam no vídeo, uma das coisas dizia que uma pessoa de 40 anos devia estar aposentada, não devia estar na faculdade, e a grande repercussão sobre esse vídeo tem a ver principalmente com o etarismo, que é uma discriminação por conta de idade, muito presente hoje na nossa realidade, e eu acredito também que pesa muito para homens e mulheres, mas parece que para mulheres isso pesa um pouco mais. Mas eu não quero falar de etarismo, esse assunto está sendo super debatido na internet, tem uma série de reações, tem pessoas contando a história dessa senhora, tem pessoas falando muito mal dessas estudantes. Eu estou gravando esse podcast em especial porque ontem, hoje é dia 12 de março, ontem, no dia 11, nós gravamos o terceiro treinamento docente do Fisioortopedia, no qual eu trouxe uma temática que eu acho que tem muito a ver com esse episódio e quero dar o meu ponto de vista de como eu acredito que professores e alunos podem lidar com esse tipo de situação e tirar dela uma boa oportunidade de aprendizado para todos. No caso específico dessas 3 estudantes, não tem mais muito o que fazer, porque, como elas colocaram em rede social, a repercussão é muito grande, rola cancelamento,
rola pessoas atacando essas 3 estudantes publicamente, uma vez que elas também colocaram isso publicamente. Mas o fato é que isso aconteceu dentro da universidade, é relativo à sala de aula, tem a ver com profissionais de saúde e tem a ver com comportamentos que não são esperados de profissionais de saúde. E quando a gente fala de profissionalismo, que foi o tema do nosso terceiro treinamento, a gente está falando justamente de comportamentos esperados para uma determinada profissão e como é que a gente reage como estudante, como professor, quando isso não condiz com o esperado. Porque é isso que a gente está vivendo nesse momento com esse vídeo que viralizou. As meninas gravaram, postaram, e as pessoas estão reagindo porque não é esperado que 3 universitárias jovens tenham um pensamento, por exemplo, alinhado com o etarismo. E, de novo, eu não sou uma especialista nesse tipo de tema, eu estou longe de ser uma militante de qualquer uma dessas coisas. Eu vim falar como professora, tá? Bem, então a coisa toda começa dentro da sala de aula. A universidade é uma universidade privada, mas poderia ser uma universidade pública. E aqui, a primeira coisa que a gente precisa refletir é como nós, professores, estamos conversando e lidando com os estudantes neste meio atual de mídias sociais, nas quais os estudantes podem filmar coisas dentro de sala de aula, comentar sobre colegas, inclusive comentários que podem ser encarados como um bullying mesmo, como algo que é pejorativo e pessoal a respeito de um outro colega. E como a gente vai lidar com isso, com essa questão dentro da sala de aula? Aqui no Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, no CDDE, a gente tem uma máxima que é nossos estudantes, muita gente pergunta, né? Os estudantes universitários de graduação, eles são adultos? Porque da mesma forma que eles olham para nós mais velhos e fazem um julgamento a respeito de que geração a gente é e como a gente se comporta, o que é esperado na nossa idade, a gente também faz isso de volta quando, por exemplo, se questiona se um estudante de 18, 19 anos dentro de sala de aula é um adulto ou se comporta como um adulto. Então, tem o etarismo aí dos dois lados, né? E, sim, a máxima que o CDD traz, e eu queria trazer isso para todo mundo nesse podcast, é que, em geral, um estudante, depois dos seus 17, 18 anos, se ele é tratado como um adulto, ele responde como um adulto, em geral. O que isso quer dizer, nesse contexto que a gente está falando? Que professores, instituição e estudantes precisam conversar a respeito do que é esperado de postagens, de publicações sobre aquilo que acontece dentro de sala de aula. Não estou falando de censura, mas o que é permitido ou não. Então, eu já tive problemas desse tipo também. Eu queria até comentar isso. A gente já teve um problema relativo à vinculação de vídeo, Reels, um vídeo curto ou um story de uma sala de aula minha, e as estudantes não gostaram do vídeo que foi feito, não fui eu que fiz, foi um outro aluno que estava comigo sobre minha supervisão numa atividade de ensino. E isso, a gente não tinha tido nenhum momento antes para conversar a respeito daquilo. O que era esperado, o que não era esperado, do comportamento do professor e do comportamento dos alunos. Então, a minha primeira sugestão para que a gente possa aproveitar desse incidente infeliz é que a gente comece a refletir, pensar e dizer o que eu espero que os meus estudantes publiquem, postem de dentro da sala de aula e o que eu vou postar, o que eles esperam que eu também poste, que eu comente. E nessa ideia do CDDE de que
a gente responde feito adultos, quando é tratado como adulto, tá uma coisa que a gente chama aqui de combinados. Então, eu sei que muita gente começa o semestre, vai fazer uma apresentação de disciplina, mostra lá o programa, as datas das provas, o sistema de aprovação, o sistema de recuperação, a bibliografia da disciplina, e, em geral, o professor comunica algumas coisas que ele espera dos estudantes. Por exemplo, a questão da frequência, a questão da assiduidade em sala de aula, chegar junto com ele, antes dele, quantos minutos depois dele. Essas são coisas que normalmente professores fazem com muita tranquilidade quando estão começando uma disciplina. Quer dizer para os estudantes, por exemplo, quantos minutos de tolerância de atraso ele está preparado para entender, aceitar e a sala funcionar de um jeito que todo mundo consegue acomodar uma emergência, uma eventualidade, mas que não atrapalha o desenvolvimento da aula. E uma coisa que aqui no CDD a gente gosta muito de fazer no esquema de primeiro contato com uma turma, ou ainda de estar num workshop, numa atividade que tem uma duração menor, é conversar um pouco com as pessoas para saber o que elas estão esperando, o que elas desejam, como elas acham que é a melhor forma da gente combinar essas coisas. Então, nas oficinas do CDD, por exemplo, que a gente tem professores que também são supervisores, às vezes tem pacientes, são médicos, eles têm pacientes. Não dá para a gente dizer, olha, não pegue o seu celular durante a sala de aula, durante o nosso momento aqui de capacitação docente. Vários são pais, têm filhos, estão na escola, tem, às vezes, pai e mãe em casa, sobre cuidados. Então, todo mundo sabe, né? O celular hoje virou a nossa forma de contato com o mundo, e impedir um professor em sala de aula de olhar o celular ou atender o celular se torna inviável. Mas como é isso para uma sala de graduação? O quanto você e os seus alunos vão tolerar de acesso ao celular durante a aula? O ideal, então, é conversar a respeito. É dizer, olha, durante a minha aula, eu vou programar momentos para que vocês peguem no celular para fazer atividades, e eu guardo também pequenos intervalos para vocês olharem o que vocês precisarem. Tá bom para todo mundo? Um acordo de pessoas adultas que são capazes de ouvir os dois lados da situação e considerar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Pode ser, como eu disse, a respeito do uso do celular, pode ser, inclusive, sobre a tolerância de atraso. Na minha sala de aula, por exemplo, os alunos me pedem sempre para eu evitar de ter muito conteúdo importante depois das 6 da tarde. A aula começa às 4h15, termina às 6h15. Eles me pedem para guardar esses últimos 15 minutos para uma revisão, para uma coisa que aí fica quem tiver dúvida, fica quem está precisando de conversar comigo, porque o ônibus que sobe para o refeitório e que é o último que dá tempo de pegar e voltar para a aula das 7 da noite, ele passa 6 horas, 6h10, ali perto do lugar onde é a sala de aula. Então, se eu os libero 18h15, eles perdem o transporte para o refeitório. Se eu colocar esses 15 minutos em 20 semanas de aula de uma disciplina que eu dou aula 4 vezes por semana, eu perco uma quantidade de carga horária muito grande. Então, a gente tem que negociar isso, eu com eles, eles comigo. E quando a gente conversa e negocia isso, a gente tem um acordo, e esse acordo é seguido. É seguido por mim como professora, é seguido por eles como estudantes. Então, dito isso, dito que estudantes, independente da faixa etária, se você faz acordo, se você conversa e se vocês têm um combinado a respeito daquilo, a chance de surgirem comportamentos inesperados vai diminuindo. E é lógico, nenhum professor está esperando que uma estudante vai gravar um vídeo com um conteúdo de, como eu disse, né?
é um bullying, a forma talvez mais simples de classificar é um bullying. A gente não está esperando que um estudante universitário vai cometer um bullying contra outro colega que é mais velho. E aqui eu quero chamar a atenção do quanto este comportamento ele é alinhado com a cultura que a gente vive. Embora a gente não aceite este comportamento de uma estudante dizer, 40 anos devia estar aposentado. Como a gente trata as pessoas com mais de 40 anos? Por que será que as mulheres se esforçam tanto para parecerem mais jovens? Então, assim, esse tipo de comentário, ele é um reflexo do mundo onde essas pessoas vivem. Isso não justifica o bullying, a agressão, o teor, mas ele explica. Ele explica. Isso não é um comportamento inapropriado, absolutamente inapropriado, mas o conteúdo desse comentário, ele está presente na nossa sociedade, na nossa cultura. E eu estou dizendo isso porque esse tipo de comentário provavelmente teria uma chance muito menor de acontecer dentro de uma cultura que valoriza as pessoas mais velhas. E, de novo, eu não estou usando isso para justificar as estudantes, mas estou dizendo que não é impensável que, ainda que não estivesse publicado, isso passasse pela cabeça dessas pessoas e de outras pessoas, jovens também. Porque a nossa cultura desvaloriza as pessoas mais velhas. Então, eu falo isso principalmente por conta do cancelamento dessas meninas. É muito fácil você cancelar uma menina dessa, que é uma jovem, e, portanto, está tendo um comportamento que reflete a sociedade onde ela vive, e que provavelmente está pouco orientada para refletir a respeito do que fala e posta nas redes sociais, e ir lá e cancelar essa pessoa. Porque quando a gente está falando de profissionalismo, e em vários momentos foram vinculadas as três universitárias ao curso e à universidade, portanto, a gente está falando, inclusive, de comportamentos esperados para a graduação que elas estão realizando. Quando a gente está falando disso, primeiro, a gente está falando de uma responsabilidade que não é só individual. Ela é também da instituição de ensino e ela é também da sociedade, do meio onde nós vivemos. Então, é muito simples cancelar essa estudante e não parar para refletir como a nossa cultura é, como a nossa sociedade age. Por que que mulheres com 40 anos vivem pintando seus cabelos, fazendo procedimentos estéticos? Porque a nossa sociedade não valoriza o idoso. E outra coisa que eu queria comentar, que também tem a ver com o meio onde essas estudantes estão, é que, de fato, até bem pouco tempo atrás, o acesso à universidade, ele era muito restrito. E eu tenho mais ou menos na minha cabeça, porque eu estou falando de uma coisa, de uma transição que eu vi e vivi como estudante. Se você era uma pessoa mais velha, casada, com filhos e tudo mais, você, por exemplo, não tinha acesso a uma universidade pública, muito provavelmente. Você teria acesso numa instituição privada, num curso noturno, trabalhando o dia todo, e sempre foram exceções. Durante muito tempo isso aconteceu. O acesso a cursos de graduação, inclusive como é o caso da colega desse vídeo, que é a primeira graduação dela aos 40 anos, é algo fora do normal, na imensa maioria das universidades brasileiras, ou era até bem pouco tempo atrás. Então, é muito provável que a virtude de não tratar com etarismo essa pessoa não consiga vir de berço, de pai e mãe, porque o pai e a mãe não viram isso acontecer.
Então não tem que conversar disso. E eles vivem nessa cultura em que as pessoas mais velhas não são valorizadas. E, de novo, eu não estou justificando o ato das meninas, mas eu estou tentando dizer que quando a gente está falando de profissionalismo, de comportamentos esperados, a gente não pode isentar a cultura e a sociedade da sua parcela. É sempre mais simples apontar o dedo e criticar uma pessoa que errou, ao invés de refletir a respeito de onde estamos vivendo. A segunda coisa que a gente imagina de comportamentos esperados para profissionais de saúde é lógico que eles sejam tolerantes, que eles aceitem a diversidade, que eles vejam riqueza na diversidade, que inclusive as pessoas que estão numa situação mais vulnerável, e nesse caso, a vulnerabilidade da colega é o acesso às questões digitais, né, o letramento digital. É lógico que a gente espera que um estudante de saúde tenha um comportamento digno, próprio, de entender essa vulnerabilidade e de, inclusive, se colocar à disposição de ajudar esse colega. Mas é, aqui vem uma coisa muito interessante que eu venho lendo quando a gente está falando de comportamentos esperados, de profissionalismo. Essas são coisas que se aprendem. A construção da identidade profissional, ela se dá ao longo da graduação e ela continua depois que a gente está graduado. Então, por mais que a gente espere que um profissional de saúde jovem, graduando, segundo, terceiro ano, seja esse profissional já, ele ainda não é de fato. Ele ainda está construindo a sua identidade profissional. Então, se isso acontece exclusivamente no ambiente da escola, dentro de uma sala de aula com um professor, é a hora do professor chamar essas estudantes, pedir para que elas reflitam a respeito do que elas estão falando, comentando, agindo, como elas estão se comportando, e mostrar para elas: olha, vocês vão lidar com pessoas que têm baixo letramento digital em vários momentos. Especialmente a profissão da biomedicina, em vários momentos, biomédicos não estão em interação direta com pacientes, mas há sim partes de atuação dessa profissão em que há contato direto com pacientes. Então, a gente tem que ir ensinando para esses jovens como eles devem se comportar. E aqui, quando sai da sala de aula, a proporção do negócio se perde completamente. Então, um jovem que dentro de sala de aula, se tem esse comportamento, o professor chama, conversa com ele, coloca para ele o que está fora do esperado, por que ele não deveria estar falando, se comportando daquela forma. Se o estudante tem aquele momento de, nossa, professor, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado, me desculpe. Aí o professor fala, olha, não é comigo que você tem que se desculpar. Eu acho que você deveria ir lá se desculpar com a sua colega e talvez se colocar à disposição para ajudar um pouco, porque afinal de contas é isso que a gente vai fazer o resto da nossa vida enquanto a gente for profissional de saúde. Ou não, aí o professor chama esses estudantes, conversa, elas não entendem, elas dão risada, aí pera, aí é a hora de ter uma medida mais institucional para resolver. Por quê? Porque a gente está falando de adequar a punição ou a sanção de acordo com o momento da formação de identidade profissional desse estudante. Quando sai do âmbito da sala de aula e vai para o mundo, as pessoas aplicam um nível de sanção, de comentário, de julgamento, que está muito fora do momento de graduação dessas estudantes, que são estudantes de começo de curso. Elas ainda não são profissionais de saúde, elas ainda não são mulheres maduras, elas talvez não vivam em algum momento da realidade delas
o que é ser mais velho, quer ter tido menos oportunidade para ir para a universidade. Só que quando isso cai no mundo, o mundo aplica a regra. Ah, então o etarismo é crime. Ai, mas como podem estudantes de uma profissão de saúde se comportarem assim? Só que dentro da instituição, o professor, a instituição, e isso é recomendação de literatura quando a gente fala de desenvolvimento da identidade profissional, profissionalismo, atitudes, comportamentos, virtudes que a gente espera de um profissional de saúde. Quando a gente está falando disso, como professor, dentro de sala de aula, se aplicam sanções que são compatíveis com o ato e com o tempo de formação desse profissional. Então, lá fora, vão cancelá-las. Mas dentro da faculdade, não é esse o comportamento esperado de professores e gestão da universidade. A universidade precisa estar preparada para chamar essas estudantes à reflexão, moderar o reestabelecimento da ordem e do funcionamento de equipe dentro da sala de aula, e que todo mundo tenha um espaço para se desculpar, se arrepender e refazer o percurso. Então, nas mídias sociais e no mundo, as pessoas não têm a obrigação de saber isso, mas um professor tem, um coordenador de curso tem. Ele tem que saber em que momento da identidade profissional está esse estudante e que sanção vai ser aplicada. E aí, quando isso cai no mundo e as pessoas começam a repercutir e criticar e falar do que vai fazer, de como deveria ser, aí essas estudantes elas ganham uma punição compatível com o fato delas terem colocado isso para fora da sala de aula, mas incompatível com o desenvolvimento da identidade profissional delas. Então, o grande problema aqui foi ter saído nas redes sociais? Não. O grande problema é que nas redes sociais se pode falar de tudo. Se pode julgar as pessoas como bem entender, mas dentro da universidade, não. Só que quando cai nas redes sociais e as pessoas começam a falar disso e repercutir isso sem parar, a própria universidade tem que o quê? Tem que fazer um post público, se reportar publicamente a respeito daquele problema. Como aconteceu no caso dessas estudantes, como já aconteceu no passado com relação a trotes, que foram realizados fora da universidade, mas a universidade está envolvida, porque, de novo, é um estudante nosso, então a gente tem que se pronunciar, a gente tem que providenciar, sim, sanções, e também a oportunidade de reflexão desse estudante, orientação e reflexão, mas aí a universidade vai a público e para acalmar a opinião pública, ela tem que tomar uma posição mais agressiva, na medida em que a resposta da opinião pública também é agressiva. Agora, dentro da estrutura, como essas estudantes vão ser recebidas? Com uma sanção que é compatível com aquilo que o mundo lá fora falou, ou com aquilo que a universidade tem como compromisso, que é completar o desenvolvimento da identidade profissional delas, para entregá-las ao final da graduação com comportamentos dentro do esperado. Eu gostaria de acreditar que a Universidade de Bauru, que é responsável pela formação dessas meninas, vai internamente tomar as medidas apropriadas. E apropriada, nesse caso, para causar aprendizado. E não apropriada para atender a opinião pública externa. Então, externamente, faz um post, não sei o quê, mas e como é que vai ser tratado esse estudante dentro de sala de aula? Porque a gente tem que entender que atos que estão fora daquilo que a gente espera,
comportamentos inapropriados, preconceitos, tudo isso precisa ser, sim, melhorado na nossa sociedade, mas não é fazendo tudo errado, em cima do que está errado, que a gente resolve as coisas. Então, é errado, na minha cabeça de professora, e é isso que eu estou compartilhando, para mim, estaria errado, por exemplo, qualquer medida drástica contra essas estudantes. Porque a literatura diz que quando a gente está fazendo a formação profissional, o desenvolvimento da identidade profissional, quando a gente está treinando os nossos estudantes para profissionalismo, atitudes dignas da profissão, os feedbacks devem ser formativos, ou seja, eles devem dar a oportunidade de aprendizado e de o estudante mostrar que aprendeu. Ele não deve ser punitivo, porque, como eu disse, eu não vi na fala dessas meninas nada que não esteja presente na nossa sociedade. Isso está presente na nossa sociedade. Então, puni-las, a opinião pública, as redes sociais podem fazer o que quiser. A universidade deve se responsabilizar junto com o estudante. E algumas pessoas falam assim, nossa, mas como é que a universidade se responsabiliza pelo que o estudante falou? A universidade, ela não se responsabiliza pelo que o estudante falou de maneira assim, ai, estamos junto. Não é disso que nós estamos falando. A universidade, ela deve dizer a esse estudante, isso não é aceitável. Nós não toleramos esse tipo de coisa. Então, queria ouvir de você, saber o que você pensou a respeito, como é que estão as coisas, conversar, dizer, olha, você faria isso de novo? Não faria de novo? Por que que não deveria? Mas esse tipo de comportamento não é aceitável. E por que não é aceitável? Porque um profissional de saúde vai lidar com essas diferenças que vão de questões religiosas, crenças pessoais, a baixo letramento digital, passando por um universo de coisas que é própria do ser humano e que nós, como profissionais de saúde, precisamos aprender a proteger e não a criticar. Então, o sistema se responsabiliza no seguinte sentido: na proporção que está, só o professor conversar com essas estudantes talvez não seja o ideal. Talvez a coordenação e a diretoria da unidade deveria conversar com esses estudantes. E eu estou falando de exemplos de coisas que já aconteceram na universidade, que eu já vi acontecerem. Um estudante nosso assinou a lista de presença por um colega, na conversa com o professor teve dificuldade para admitir, entender por que estava errado aquilo. Isso foi levado para a coordenação do curso oficialmente. Quando passa oficialmente na coordenação, passa oficialmente na comissão de graduação, a diretora da Faculdade de Medicina pediu para falar com o estudante. Veja, ela não foi lá enfiar o dedo na cara dele e dizer para ele, olha, isso não se faz. Ela foi conversar com ele e dizer, olha, esta não é uma atitude tolerada pela Faculdade de Medicina. Então, a instituição se responsabiliza. Quem é a instituição? O diretor, o reitor, a pessoa que é assim, o cabeça de chave. Ela chama esse estudante e fala, olha, isso não é tolerado aqui. Você consegue entender qual é o problema? O que aconteceu nesse lugar aqui? Por quê? Porque, de novo, não se trata de uma transgressão individual. Esse indivíduo está dentro de um sistema, de uma cultura, de uma instituição. E da mesma forma que as pessoas cobram externamente que a universidade se manifeste, o estudante precisa saber o que a instituição onde ele está estudando aceita ou não como comportamento. Certo? Outra coisa é que esse tipo de intervenção com o estudante precisa ser reflexiva.
O estudante precisa ter uma oportunidade para parar e pensar, puxa, foi mal. Foi mal. Em que medida foi mal? Eu não conheço o outro ainda. Porque esse tipo de coisa acontece quando a gente não conhece o outro. Quando eu entro na reportagem e vejo que uma sobrinha dessa estudante mais velha fala que ela quis sempre fazer universidade, que ela sempre trabalhou e que agora é a primeira oportunidade que ela tem, que ela realmente tem dificuldades. Quando eu sei essa história, é muito mais fácil eu me sentir vinculada a essa pessoa, admirar essa pessoa, do que ter um ato de ridicularizá-la. Mas o estudante precisa refletir isso. Puxa, eu critiquei porque eu não conheço a história dela. Eu posso criticar qualquer pessoa que eu não conheço, ou eu deveria parar e pensar antes? Eu deveria me esforçar para conhecer a pessoa antes de fazer um julgamento a respeito dela. Então, tem que haver oportunidade de reflexão e tem que haver uma orientação com foco no desenvolvimento dessas habilidades de atitudes profissionais. Dizer, olha, é aquilo que eu venho falando desde o começo do episódio, olha, nós vamos lidar com pessoas assim o tempo todo, ou em muitas situações, certo? E por fim, que para mim o ponto mais importante do que deveria acontecer dentro da instituição é um, uma punição, né? Uma consequência para essas estudantes que é compatível com o tamanho do lapso e o tempo de formação profissional delas. Fora, as pessoas podem cancelá-las dentro da sala de aula na universidade. Inclusive, se houver retaliação da turma contra esses estudantes, o professor tem que estar responsável por mediar isso. Porque senão a gente vai viver num mundo onde qualquer deslize, qualquer lapso, cancela as pessoas, não só nas redes sociais, mas dentro do convívio delas. E isso, em geral, cria animosidades, resquícios de relacionamento ruim, de dificuldade de comunicação, que são incompatíveis com o trabalho em saúde. Conflitos de geração, não só dentro de sala de aula, mas dentro de serviços de saúde em equipes, são muito frequentes. Muito frequentes. Então, você passa, você é jovem, sai da faculdade, passa num concurso público, vai trabalhar num hospital público. Quando você chega lá, tem desde aquela enfermeira que está lá e conhece cada tijolo do hospital, até você que é recém-formado e que acabou de chegar. Então, conflitos de geração, julgamentos geracionais, eles podem acontecer. É da natureza humana fazer julgamentos. O que não pode acontecer é esse estudante não ter sido preparado em momento nenhum da sua formação para lidar com essa situação. E a gente não precisa esperar um colega mais velho dentro de sala de aula para conversar sobre isso. A gente tem as disciplinas clínicas, a gente tem os estágios supervisionados, a gente tem as nossas próprias relações de professor mais velho com aluno mais jovem dentro de sala de aula. E eu acho, mais uma vez, aquilo que eu falei em algum momento desse episódio, que é a coisa do conhecer o outro. Quando a gente aponta essas estudantes e dizem, elas vivem numa bolha, isso é uma loucura, elas não sabem o que estão falando, talvez a gente não esteja olhando para elas individualmente, de onde elas vêm. E da mesma forma que elas emitiram um julgamento sobre uma colega que não conheciam, nós também estamos julgando sem conhecê-las. O meu principal objetivo com esse episódio é que, se você é um professor, que você se abra para conhecer os seus alunos dentro de sala de aula, desde ter a liberdade de conversar com eles a respeito de como a sala de aula deve funcionar,
E fazer esses acordos, ao invés de projetar o seu currículo Lattes no primeiro dia de aula, você parar com isso, de falar só sobre você e perguntar para eles o que é importante para eles, para que a disciplina funcione bem. E nesse momento de conhecer todo mundo, que a gente possa dizer e ter liberdade de entender o outro, se colocar na sua geração e mostrar um comportamento nosso de professor compatível com aquilo que a gente quer ver nos nossos estudantes, porque somos modelo. Se você reage de maneira muito agressiva a esse tipo de conduta, você está dando liberdade para os seus estudantes serem agressivos também, porque eles vão olhar para você como um modelo. A mesma coisa serve para quando a gente fala mal de um colega no trabalho, a mesma coisa serve para quando a gente critica o trabalho de um médico. Os estudantes estão vendo como a gente se comporta. Então, se você quer estudantes que não agem com etarismo, essa história é uma boa história para a gente conversar em sala de aula com os nossos estudantes. Mostrar quais são os comportamentos aceitáveis. E, além dessa história, existem várias histórias nas redes sociais o tempo todo. Profissional de saúde que foi atender um casal dentro de casa e acabou namorando o marido da moça. Profissional que postou foto de paciente. Profissional que... Todas essas histórias, elas permitem a gente ter um espaço para conversar com os nossos alunos. Porque num mundo em que o conhecimento está tão fácil disponível, e os nossos estudantes precisam de nós para entender qual é o conteúdo bom, o que é o conteúdo importante para a profissão e tudo mais. A nossa figura é fundamental para dar conteúdo, para guiar os nossos estudantes para entender conteúdo, mas os comportamentos aceitáveis, eles também têm que estar presentes nessa discussão de sala de aula. E o professor tem que ser responsável por se comportar de maneira compatível com aquilo que ele quer que que o seu próprio estudante também vá ter de comportamento. Não é uma história bonita, não é o que a gente gostaria de ver de jovens. A gente gostaria, né, de ter um país onde as pessoas mais velhas e com menos oportunidade, quando vão para a universidade, que elas fossem acolhidas, que elas, assim como os nossos pacientes mais vulneráveis, que elas tivessem a oportunidade de serem tratadas com equidade, né? Que alguém pudesse colocar aquela foto de equidade que é clássica, né? Que é os três meninos no muro, um é mais baixinho, o outro é bem grandão, um tá sem caixote, o outro tá com um caixote grande, o outro tá com um caixote pequeno, e todo mundo tá conseguindo ver por cima do muro, para dizer que nem todo mundo precisa da mesma quantidade de recursos para alcançar um objetivo. Era importante que os nossos estudantes mais velhos tivessem essas oportunidades e que os colegas provessem essa ajuda de recurso, inclusive de apoio moral. Mas a nossa sociedade não é essa. E cabe ao professor ser exemplo e ser esse agente de construção da identidade profissional e daquilo que a gente espera do estudante. Então, se você é um professor, esse assunto talvez já tenha dado uma arrefecida quando esse episódio for ao ar, mas pensa se não cabe na sua disciplina em algum momento, olhar a sua sala de aula, conhecer melhor seus estudantes, fazer acordos com ele, dizer quais são os comportamentos aceitáveis, compartilhar com esse estudante quais são os comportamentos que cada um de nós vai aceitar e por quê. E ficar atento que situações críticas como essa, porque esse é um incidente crítico de profissionalismo, eles deveriam ser aproveitados para reflexão e oportunidade de melhoria, e não para cancelamento. Era isso que eu queria falar nesse episódio. Se faz sentido para você,
Se você achou que é um episódio válido, que seu professor deveria ouvir, ou que seus colegas deveriam ouvir, compartilha, manda, comenta no Reels que vai sair junto com ele. E até o próximo episódio. Tchau!